O empresário americano e autor do famoso livro de finanças pessoais Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, escreveu certa vez que não se trata de quanto dinheiro você ganha, mas quanto dinheiro você guarda, quão duro ele trabalha para você e por quantas gerações você o mantém. A filosofia de Robert e de muitos outros especialistas da área de finanças é de que é preciso trabalhar duro, mas principalmente ser inteligente com suas receitas. Neste contexto, muito se tem discutido sobre os benefícios da educação financeira, que, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira que, com informação, formação e orientação, possam desenvolver os valores e as competências necessárias para se tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos neles envolvidos. No entanto, infelizmente, a maioria das pessoas só busca conhecer mais sobre os benefícios da educação financeira quando estão afundadas em dívidas e precisando desesperadamente de auxílio, o que, de acordo com os especialistas, poderia ser evitado caso os conceitos fossem aprendidos desde a infância. Para essa educadora financeira, o melhor momento para dar início ao ensino de gestão de finanças para as crianças é quando elas passam a demonstrar interesse pelo assunto. Segundo ela, o tema pode ser apresentado de diferentes maneiras, mas a popular mesada segue sendo uma das mais eficientes, desde que dividida em 3 pilares. Como que eu trabalho a mesada com a criança? Algumas pessoas não concordam com a mesada, mas ela tem um papel na educação financeira super relevante. Por quê? Nós dividimos em partes. 1/3 vai para gastos do dia a dia que ela coloca na carteira. Outro terço coloca no cofrinho, que é para comprar aquele item que ela tem vontade de comprar, que ela estava pedindo direto. Você, não, meu filho, vamos juntar para comprar. Já trabalha aquela questão de construir, do tempo, de esperar o momento certo, de ter a paciência de juntar até adquirir aquele bem. E a terceira parte, né, que seria um terceiro cofrinho, né, é o baú do tesouro, que esse dinheiro vai para investimento. Porque a gente já pode estar investindo com crianças, já pode abrir conta em corretora para poder investir para criança. Então já começa por aí. Mas, por exemplo, eu tenho um filho de 4 anos, né? Então, assim, eu estou começando a trabalhar porque ele demonstrou interesse, ele já vê as pessoas fazendo compras com cartão de crédito e já passa a achar que aquilo é dinheiro. Então, já aproveita aquela deixa em que ele... É muito comum as crianças se referirem ao cartão de crédito como a solução. Papai, eu quero isso, eu quero... não tem dinheiro, então passa o cartão. Aí ele pensa que já é o cartão, já é a solução, já vai resolver o problema. A gente tem que demonstrar, meu filho, o cartão de crédito, a mamãe vai pagar depois. Vai vir uma fatura, um dia que a mamãe vai pagar tudo. Vai usar o dinheiro e vai pagar, tá? Isso daqui a gente tem que pensar o que a gente realmente precisa comprar. Então já vai explicando para a criança essa questão de que o cartão de crédito não é ilimitado. Porque elas crescem vendo isso, acreditam nisso. Porque o dinheiro, quando a gente paga com dinheiro, é visual, dói um pouco para sair o dinheiro. Quando é no cartão, a gente não sente tanto. Então, é preciso trabalhar isso para ele ter essa percepção também. Mas qual será a opinião das pessoas mais experientes sobre este assunto? Será que vale a pena incluir na educação infantil conceitos como poupança, mesada e investimentos? E qual será a melhor forma de se fazer isso? Eu acho muito importante, porque o dinheiro move a vida da gente, né? Aí, se a gente aprender desde pequeno, você vai saber controlar, por exemplo, o tanto que você ganha, como que você vai gastar, para poder não fazer, como diz o outro, fazer coisas que depois vai complicar, né? Porque se você conhecer, você sabe administrar. Procurando mostrar para elas que para tudo na vida existem limites. Procurar mostrar para elas qual que é a renda familiar, o que a gente pode gastar e o que a gente precisa economizar, mostrando também prioridades que a gente precisa ter no seio familiar. Cada um tem a sua opinião e o seu método.
Mas o que diz a nossa educadora? A gente tem que sempre considerar que as crianças aprendem, como tudo, com exemplo. Elas aprendem com o nosso exemplo. Então, é cômodo não ter que levar a criança para o supermercado. É bem mais prático para poder economizar e seguir a lista de compras à risca. Porém, quando você leva, é uma oportunidade a mais de estar ensinando educação financeira. Por exemplo, quando vier aquele pedido inconveniente, aí você pega e já usa o quê? A comparação. Aconteceu com meu filho, estava na padaria, ele queria comprar aquele ovinho famoso, que eu falei, peraí, em vez de falar não de imediato, já falei, meu filho, então vamos ver quanto custa. A gente precisa analisar quanto custa. Tá, verificamos o preço, eu falei, olha, vamos fazer a comparação. Com esse mesmo dinheiro eu poderia estar comprando, acredito que era 3 pães, o leite. Olha, tem um tanto de coisa que a mamãe poderia estar levando com esse mesmo dinheiro e deixaria para levar só esse ovinho. Mesmo que a criança de imediato não aceite, não entenda que aquela era a melhor opção, que levar o ovinho não seria interessante, que não era necessário, não estava na lista também, já serve para estar trabalhando essa assimilação. E a gente preparar para não ceder. A gente tem que ter uma certa paciência, né? Sempre vai estar levando no supermercado, mas sempre que possível, leva para fazer esse exercício quando a criança já demonstra interesse. Já vai treinando para isso. E demonstrando que o seu comportamento, como você segue uma lista, que você tem um planejamento a ser seguido. Para ela ir já aprendendo também, que a criança não precisa aprender rotina. Então a gente insere também, mostra essa questão de organização na rotina da criança. Estudos apontam que o conhecimento financeiro desde a infância ajuda a formar adultos mais conscientes e também com noção de gerenciamento de crise, que evitam, por exemplo, assumir dívidas incontroláveis, além de promover mais cuidados no dia a dia, proporcionando assim melhores condições para o desenvolvimento coletivo da sociedade. O gerenciamento de riscos também auxilia em momentos delicados, como tempos difíceis, de crises financeiras, em que é preciso segurar as pontas e economizar. Pensando nisso, a nossa educadora financeira desenvolveu o conceito mão sábia, que, embora seja voltado para as crianças, pode ser usado por pessoas de qualquer idade. Diante do processo de compra, eu gosto de trabalhar um conceito que eu criei, que é da mão sábia. Eu acho que é até lúdico para explicar para a criança, dependendo da idade. Eu considero assim, ó, os 5 dedos. Primeiro, diante de uma decisão de compra, será que eu realmente preciso disso? Eu preciso disso agora? Aí depois, será que não tem algo em casa que vá substituir? Realmente preciso fazer essa compra? O dedo da aliança, do compromisso. Se eu fizer essa compra agora, vai me deixar mais próxima ou mais longe daquele meu compromisso, daquela minha prioridade que eu defini na minha reunião de planejamento? Prioridades. E por fim, será que eu consigo fazer essa compra em um lugar? Vou fazer uma pesquisa, encontro um lugar mais em conta, com a mesma qualidade? Então, eu chamo de mão sábia. Mas além da teoria, a educação financeira pode e deve ser ensinada com conceitos práticos, no dia a dia. A Letícia é mãe da Paula, de 16 anos, e desde sempre fez questão de ensinar para a filha a importância do cuidado com o dinheiro, além de noções de empreendedorismo. Eu acho importante, desde criança eu já ensino ela assim, a poupar, eu já ensino ela onde gastar, as coisas mais importantes para comprar e pensando no futuro, né? Eu já vou planejando desde pequenininha, já ensino ela a empreender também, ela faz as coisinhas dela lá na escola, com as amigas. Já vendia pulseirinha desde pequenininha nas escolas, fazia aquelas coisinhas. Então ela já tem essa noção, para quando ela chegasse nessa idade que ela está agora, ela já, né, tem uma visão diferente. E o mercado de pulseirinhas segue sendo tendência entre as pequenas empreendedoras. E se engana quem pensa que é apenas uma brincadeira de criança. A Sariyumi, por exemplo, já fabrica e comercializa os acessórios há 3 anos. E o negócio da menina, de apenas 7 anos de idade, cresce a cada dia, sempre com o apoio da mamãe. Na verdade foi assim, ela fez aniversário, ela ganhou um kit de pulseiras nesse aniversário. Passou o aniversário, ela viu um skate, ela queria o skate. Falei, não, você ganhou muito presente, a mamãe não vai te dar um skate agora. E é perigoso, e eu vou falar a verdade que eu não acreditei muito que ela ia botar firme para comprar um skate. E dei ideia para ela, por que você não faz essas pulseiras no kit e vende? E ela realmente vendeu, juntou o dinheiro, comprou o skate, ela tomou gosto de juntar o dinheiro para comprar as coisas.
Hoje a Sara é responsável por quase todo o processo. Ela confecciona as pulseiras, vende, separa o dízimo e também o dinheiro necessário para a reposição dos materiais. Para a mãe, que é só orgulho, a educação financeira faz parte de um combo de valores que devem ser ensinados desde a infância. Eu acredito que a educação em si, ela é algo que a gente forma na infância. Seja a educação de bons modos, de costume, a educação de você ensinar uma criança a gostar de ler, de ter bons modos. A educação financeira, ela entra aí também. Porque uma criança que ela cresce entendendo o que é dinheiro, o que se deve, o que não se deve, sobre um pouco de controle e domínio, ela vai ser um adulto que tem uma boa formação relacionada a isso. Enquanto isso, a pequena Sara já entende o valor de se conquistar o próprio dinheiro. Essa sensação, tipo assim, um friozinho na barriga, fica muito gostoso essa sensação. Mas eu nunca esqueço de separar o dízimo, certo? Olha, eu compro, certo? Mas eu sempre separo o dízimo, tiro. Eu não tenho dinheiro suficiente para o brinquedo, eu gasto tudo pro dízimo. A menina desenvolveu ainda o seu próprio método de vendas. Eu vendo para todo mundo. Às vezes eu vendo para a amiga da minha mãe, eu vendo também lá na igreja, para os pastores, ou às vezes eu já vendi pro governador. Tá todo mundo que eu vejo na frente. Mas você se lembra da Paula, filha da Letícia, que também fazia pulseirinhas quando criança? Qual terá sido o impacto da educação financeira na vida dela? Eu acho que foi muito importante. A minha mãe, ela me ajudou bastante. Ela já me deu essa visão sobre os lugares que eu tinha que gastar meu dinheiro ou não, os pontos mais importantes, para eu não gastar tanto com futilidade já desde pequenininha. Eu acho que foi bem importante para eu ter uma noção agora quando eu for crescendo. Além de noções de gerenciamento de crises, reserva de emergência e economia em tempos de crise, um tema que tem sido bastante discutido quando se fala em educação financeira é o de investimentos. Para este especialista, é importante que os familiares apresentem o quanto antes para as crianças conceitos como juros, renda fixa, mas principalmente objetivos. É muito importante, quando a gente fala sobre investimentos, entender o objetivo que a gente tem esse investimento, seja para uma viagem de família, e esse objetivo de uma viagem de família, por exemplo, ele ter um planejamento em cima disso. Então, quando que nós queremos viajar, quando que vai ser, como que vai ser essa viagem, quanto que vai custar, o quanto que a gente precisa economizar todos os meses para conseguir ter o dinheiro da viagem. Então, e aí os investimentos vão entrar justamente alinhados com esses objetivos. Então, um investimento conservador de renda fixa, considerando agora esse cenário de juros, de juro alto, como a gente tem agora. Então, a importância de... E aí, com isso, conceitos como poupar, juros, uma série de conceitos importantes para a educação financeira começa a ser inserido na realidade das crianças e no âmbito familiar. Isso aí é, com certeza, bem importante. Apesar de cada especialista da área ter uma visão individual sobre a melhor forma de se ensinar a crianças a lidarem com o dinheiro, todos concordam a respeito de uma realidade. Crianças que aprendem a cuidar das finanças se tornam adultos mais conscientes. Tem diversas pesquisas que mostram que 8 em cada 10 brasileiros têm dificuldades, as contas não fecham, têm dificuldade de organização, de planejamento financeiro. Então, a educação financeira e os conceitos, a conversa sobre educação financeira desde cedo para as crianças, com certeza vão tornar jovens muito mais conscientes sobre receitas, despesas, não ter dívidas. Então, e muitas dessas famílias têm esses problemas justamente por exemplo, fazer compras parceladas e não conseguir fechar as contas no final do mês. A educação financeira infantil também é bem vista do ponto de vista psicológico, uma vez que evita que a criança possa desenvolver sentimentos que não sejam saudáveis num futuro próximo. É muito importante para que ela consiga compreender que aquele dinheiro
ali não é fácil. Às vezes, muitas famílias acham que preencher a criança com brinquedos, com coisas materiais, vão fazer que ela se sinta preenchida, que ela se sinta completa, mas não é assim. O excesso de brinquedos e a facilidade com que esses brinquedos chegam em algumas famílias, né? Onde a criança fala, eu quero isso, e aquele brinquedo chega. Eu quero aquilo, e aquele brinquedo chega. Isso atrapalha demais a construção da criança sobre a organização financeira, sobre a importância do dinheiro. Porque ela vai acabar crescendo com a impressão que tudo é muito fácil e que tudo se resolve tendo dinheiro e que tudo também se resolve de uma forma muito rápida e muito fácil. E nós sabemos que não são assim que as coisas acontecem, né? E isso de chegar brinquedos muito fáceis, né? Ser tudo muito fácil pode acarretar principalmente algumas questões emocionais ali nessa criança, né? Principalmente de ansiedade. Porque a criança vai começar a entender que tudo chega muito fácil, que tudo é muito rápido. Então, quando eu não tenho aquilo muito rápido, isso pode causar ansiedade nessas crianças e começar a envolver emoções que não são saudáveis, como a raiva, como a tristeza, como uma frustração que não é saudável ali na infância. Do ponto de vista bíblico, a orientação pode ser encontrada em diversos textos, como, por exemplo, em Lucas 14:28, que diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Ou ainda em Provérbios 21:20, o sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Mas no caso da educação financeira infantil, se aplica o tão conhecido Provérbios 22:6. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele.